Eu sempre falo que é difícil, gente. Porque as pessoas ouvem, aí eu tenho que interagir, tenho que ir até lá, voltar. Tá vendo? Porque as pessoas falam assim, como que é estar no mundo espiritual? Todos nós vamos no mundo espiritual, todas as noites. Agora cabe a nossa clareza de identificar. Eu visito tanta gente no mundo espiritual e visito na matéria. Por isso que às vezes eu fico numa sintonia, vou meio lá, meio aqui. Então ver o irmão Paulo, ver a equipe de irmãos trabalhadores, o irmão Paulo é um médico espiritual, foi médico na Terra. Então tem uma história aí. Então a gente vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? E se identifica. E faz a nossa parte. Por isso que a vida continua. Todas as vezes que eu faço uma relação nos estudos, assim, eu vou um dia para o plano, a gente trabalha um pouco, ou vai visitar algumas famílias ou lugares difíceis, junto com a equipe. Quando eu volto para cá, eu falo assim, eu preciso mudar mais. Preciso mudar. Porque, gente, a vida continua. Somos espíritos que precisam de ajuda. A gente precisa ajudar um monte de gente. Ah, mas eu tenho que me ajudar primeiro. Não é por aí. Existe um monte de doentes, aflitos na pátria espiritual. Hoje chegou um monte de gente junto com vocês e um monte de gente espirituais, que veio com a caravana do irmão. Então tudo isso se integra. Então a palestra é para se entregar, interagir. Eles vêm aqui pegar remédio, que é o ectoplasma, para tratar muita gente no plano espiritual. Então, assim, a vida continua, não para. É incessante. E às vezes nós, com os nossos problemas, achamos que a vida não continua depois da morte. Então vocês vão ouvir o irmão Paulo, que é um espírito. Então a gente, no mínimo que a gente acredite que a vida continua. Melhores. Por isso que quando eu vou para o plano, assim, mais especificamente, eu falo assim, eu preciso tirar meu orgulho, minhas vaidades, preciso me desapegar, que vai ser um dos temas da noite, que é muito apego para pouca coisa. Porque o mundo é muito maior do que nós. E às vezes a gente vive só o nosso mesmíssimo. Eu falo como médium, como trabalhador. É tão quanto difícil isso. Então as pessoas vibram em outra faixa. Ah, posse, você me pertence. Olha, gente, vida anda. É o que eu estava falando para uma pessoa há pouco. Eu falei assim, eu sou um grande devedor. Por isso que eu estou acertando até junto com vocês. Estar aqui à frente é um compromisso muito interessante, muito sério, que exige muito de cada um, de mim também, porque com certeza eu desviei um monte de gente e hoje estou agregando pessoas, passam por mim ou pelos trabalhos quase 1.000 pessoas, aí 800 por mês, eu devo. Então uma pessoa uma vez me perguntou assim, me falou assim, você é um grande missionário. Eu falei, primeiro que eu não sou grande, eu sou pequeno. E assim, de missão eu tenho a missão de resgatar os meus débitos através da mediunidade. Eu resgato um por um. Até os irmãos que eu encontro no caminho são difíceis. No plano espiritual são difíceis. Também tem colônias maravilhosas, que é de difícil acesso, que a gente precisa mudar bastante para chegar lá. Não é simplesmente, eu tratei fulano, betano, cuidei da minha família. Muito pouco. Então eu digo isso por mim, é uma experiência que eu tenho, estou tentando passar para vocês. Não é assim, é anos e anos que a gente tem que trabalhar a resignação, a experiência de vida, não é assim a minha vidinha, que é assim, bonitinha. É muito mais do que isso, gente. Quando o irmão Paulo fala uma série de coisas, é muito profundo. Às vezes as pessoas saem, não sei se todos, saem da palestra e falam, poxa, nós falamos umas coisas que não tinha nem sentido. Não sei qual é a nossa necessidade, né? Eu conversei ontem com ele, conversei hoje, e não é tão simples assim.
Mediunidade é uma coisa que exige a reconciliação, exige a resignação, exige muita coisa. Não é simplesmente estar aqui na frente. Não é. Isso é nada. Eu falo, eu atendo pessoas e pessoas, ouço problemas e problemas, de uma unha encravada, que é um problemão para um, para o outro não é, e problemas seríssimos, de suicídios, de querer se matar, de querer morrer, que a minha vida não tem sentido. E as pessoas, às vezes, o mundo está assim, não tem sentido. Estou cansada, estou cansado, a vida não dá mais jeito. Então, é muito pouco, gente. Quem tem esse intercâmbio de débitos no mundo espiritual e tem essa facilidade, tem que mudar bastante. Muito. Tenho 1000 problemas, como todos os seres humanos. Hoje, se eu fosse relatar os meus problemas, eu não estaria aqui hoje. Mas estou. Eu estava até falando para uma pessoa, vim, parei X horas, falei, agora eu vou mentalizar o trabalho. Aí uma série de pessoas ligando em desespero, atendi. E aí chega aqui, ouço mais irmãos. E os irmãos que vêm juntos, não é um irmão, são vários. Isso é mediunidade. Mas para isso precisa estudar, precisa ser resignado, precisa trabalhar o equilíbrio, precisa trabalhar a paciência, muita coisa. Não é assim, um passe de mágica, né? É fácil. Não é. Tem amigos meus mais próximos, sabem como são as dificuldades. Então estamos aqui num todo para servir. Hoje estamos aqui para servir a Jesus. Esse é o meu caminho. Eu não saio dele. Uma vez um espírito disse assim, você precisa disso, precisa de sair disso. Eu falei, filho, tinha um espírito numa comunicação e dizia assim, você me traiu várias vezes, você me traiu, você me deixou lá, nós éramos amigos. Não, filho, nas trevas eu não queria mais ficar. Eu falei para você vir junto comigo, você não quis. E agora eu estou te ouvindo de novo, como meu amigo, como meu irmão. Então eu não quero mais isso um dia. Eu quero um dia ser melhor. Através da dedicação. E isso exige muito. Eles falam assim, você tem um projeto? Tenho. Em Capão Bonito o projeto sai. Me dedico. E vai sair. Eu falei que esse ano sai. Já saiu, está terminando mais um galpão. Mais assistência. E nós vamos para trabalhar os velhinhos. Recuperar velhinhos, doentes, mentais. E aí é entrega. Mas você põe um destino na sua vida. E você é criticado, muitas vezes perseguido. Porque você só faz isso, você faz isso. Você não trabalho, faço isso e isso. Como qualquer ser humano. Mas muitos não encaixam. Então eu vejo pessoas distantes. Às vezes com um probleminha assim, faz o 10. Aí eu vejo o irmão Paulo. Não é assim, irmã. Faz assim. Não dá. Por isso que eu disse, vá ao plano, toda noite, na emancipação da alma. Quando você voltar, mude mais um pouco. Só isso. Só isso. Mas é isso, meus irmãos. Vamos fazer uma prece. Agora já estou pronto para o trabalho. Tem que fazer, né? Senão não faz. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao nosso irmão Paulo, à sua equipe, aos mentores da casa, aos mentores que nos acompanham, que eles possam envolver a cada um, trazer o benefício para as nossas almas, para as nossas enfermidades, mas para sermos melhores a cada dia mais. Que a luz do Cristo nos abençoe a cada dia mais.
hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Deus possa iluminá-los, envolvê-los. Você estava ouvindo Eduardo, não estava? E é uma história real. Ela não é fictícia. Então eu sou real, como espírito. Não é ficção. Porque muitos, às vezes, assim, o que eu vou fazer no centro? Boa noite, meu irmão. Está melhor? Resolveu? Melhorou? Saúde? Muito. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu vou numa casa de oração? Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Por que eu estou numa casa de oração? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, coletivo. Né? Então eu, como um espírito que vê a alma da pessoa e trabalho um por um, não me sinto enfermo. Eu sempre direi que eu sou um médico da alma. Para te curar. Se você deixar. Por que se você deixar? Porque às vezes o homem, ele se distancia de Deus. Pela sua pequenez. Ele gosta das suas coisinhas do jeito que ele quer. Não do jeito que Deus desejaria. Então o homem, na sua infelicidade, porque ele não está no Evangelho, ele está infeliz, ele está se distanciando de Deus, pela pequenez, pelas coisas pequenas. Mas irmão, você não sabe o meu problema. Sei, você veio passar isso, conviver com isso como aprendizado. Senão não teria lógica. Vocês me ouvem eu falar o ano todo sobre isso. Não é isso, meu irmão? Você precisou ficar doente de novo para parar tudo, não é? Senão não parava. Não é assim? Porque tem o fascínio da vida. A dor, ela vem para mensurar o homem, para o homem despertar. Eu falo isso o ano todo para um público triplicado em relação ao que está aqui no mundo espiritual. Boa noite, meu irmão. Que Deus te abençoe. Boa noite, minha irmã. Triplicado, porque são enfermos, que saíram da terra com as enfermidades que nem precisariam, porque era só remover as feridas. Só as feridas, que trazem há séculos, elas vêm à tona. Está no Evangelho. Você precisa perdoar para ser perdoado. Você precisa amar para ser amado. Não tem jeito. São os princípios básicos da lei divina. E o homem lê o Evangelho, lê a Bíblia, vai na igreja, vai no culto e certeza sai sem o culto. Sai. Porque ele ouve e não reprocessa aquilo. Ah, mas tinha que ser do meu jeito. Mas não é do jeito de Deus. Deus te deu a chance de você reviver o seu passado para entender você. Reviver o seu passado para entender você. Porque quando você revive o seu passado, você não é mais doente. A dor vem para ceivar as famílias. Está lá no capítulo 9, na paciência. Deus só elege os seus eleitos através da dor. Se você não entender a dor, você não se entende. A dor de várias formas. Ou a perda, ou isto, ou aquilo, alguém tirou algo de mim. Então você vive nas ilusões. É um dos temas da noite. Nas ilusões que o homem criou para si. Não foi Deus que criou as ilusões. O homem criou as ilusões. Ele tem ilusões. Para fugir do erro. As ilusões. Porque ele quer camuflar aquilo que ele quer esconder. Então tem ilusões. Vou ser milionário. Vou ter muito dinheiro para ajudar as pessoas.
Eu vou ser igual aquele cantor que tem milhões, mas não gosta de música. Eu vou ser um jogador de futebol, mas não gosto de jogar. Então você vai ser o quê? Uma ilusão efêmera, doente. Se você veio partilhar essa doença, Deus te deu a chance de partilhar uma doença para ressurgir. Não ressurgir no medo, nem na dúvida. Mas o homem às vezes ressurge no medo, na dúvida. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É ilusão. Eu quero ter a ilusão. Filhos perfeitos. Não começa assim? Famílias perfeitas. Pessoas que nunca vão me abandonar. Relacionamentos são ilusórios. Quando você não tem Deus no seu caminho. Quando você não colocou o Evangelho para melhorar o seu passado, que é tenebroso. Porque quando emerge esse passado, você é o doente. Você fica irado, fica com ódio. Quem que não fica com ódio aqui? Quem que não fica? Levanta meio dedo. Meio. Quem que não fica? Quem não fica doente pelo ódio, pela raiva? Mas eu tive a ilusão de ter uma ótima família. E vou criar meus filhos do jeito, já propagando que ele tem que ganhar muito dinheiro. Que ele tem que ter felicidade no dinheiro. Vou criar meus filhos assim. Ou os meus sobrinhos, ou os meus netos, tem que seguir o meu exemplo. Que exemplo ilusório é você, se você foge de você mesmo. Não afirma a sua fé no Pai. E se perde. A ilusão até da religiosidade. Quero ser, por isso que o irmão estava, quero ser um dirigente. Mas para ser, precisa melhorar muito. Tem que ter muita dívida para acertar. Então não quero ser nada. Já tem gente que, não quero ser Eduardo não, deixa ele lá, o problema é dele. Se vire ele. Ele tem dívidas, eu não. Mas você tem talvez igual ou maior. E não está fazendo nada para balançar o seu espírito na matéria. Quando ressurge aquela coisa antiga de ti, você fica iludido pelos fascínios da terra. Não fica? Da beleza, dos bens materiais, que são ilusórios, porque tudo passa. Não vai passar tudo na vida? E quando você vê a morte ceivar a vossa família, você dizia agora, que faço eu? Eu criei uma ilusão de ter uma melhor filho, melhor isso, melhor aquilo, um melhor lugar para morar. E quantos que estão desfalidos, morando sem teto? O problema é deles. Não. Aí eu estou sendo egoísta? A gente já quer tirar um problema? Mas eu não vou no centro para ficar falando que a vida continua. Eu quero melhorar o meu problema. Claro, eu disse aqui que vocês serão tratados. Sempre digo isso. E vocês são minhas irmãs e meus irmãos. Não digo isso sempre? Está melhor das mãos? Dos braços? Digo sempre isso porque isso está no Evangelho de Jesus. Eu não digo coisa diferente do Evangelho de Jesus. Não é? Então as pessoas esperam muito nas suas ilusões. E depois está morrendo. E a ilusão já se passou. Já acabou. E o que você leva? O que a dor fez você mudar? Quais são os seus conceitos, independentemente da crença? Por isso você lê a Bíblia. Tá. E o que você faz com ela? Você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, o que você faz com ele? Nas suas ilusões. Porque eu quero que melhore minha vida lá no banco. Não é? É uma ilusão. Se você é merecedor, vai ter, acabou. Mas a pessoa está fazendo algo. Se a pessoa fizer, o problema é dela, não é seu. Continue você colocando a sua fé, não destratando o próximo, não destratando aquele que está ao seu redor. As ilusões. Porque o homem fica fascinado por muitas coisas irreais.
Não são irreais, meu irmão? Você viveu coisas irreais e não são. Materialize-as. São irreais. Então imagine as ilusões que você criou nos seus relacionamentos. Criou-se algo. Depois você vai vivendo mais um tanto e não era aquilo que você queria. E você queria ser curado. Com certeza, muitos que vieram aqui, não com ilusões. Eu vou ao centro hoje ouvir a palestra do irmão. Mas se tiver uma curazinha, eu sou merecedor dessa cura. Então, homem, o que eu vim fazer hoje na casa de oração? Eu vim me penitenciar, eu vim dizer que eu estou iludida, que eu tive relacionamento, que me iludi. Você teve porque era merecedora. Não é aquela coisa do relacionamento? A pessoa ama inicialmente. Tem aquela paixão doentia. Nascem os relacionamentos. Tudo é óbvio, tudo é claro. Você vive uma doença porque você fica dependente do outro. Não é assim relacionamento? Quando você está na paixão, doente, que você está fascinado, você está iludido, que não era para acontecer aquilo, mas você quer. Você fica iludido, você fica dependente daquilo. Nossa, pessoa maravilhosa, não existe melhor pessoa que essa. Ela me completa. Todos os dias ela me completa. Uma pessoa que eu tenho que falar com ela. Eu vou lá no WhatsApp, Facebook, fico gastando meu tempo lá. Nossa, é a pessoa da minha vida. Você não, eu cheiro ela de longe. Nossa. Não é? Então tem um faro. Como é que é isso? É uma ilusão. E fica aquilo lá, nossa, você não tem ideia. E liga para a amiga e fala, você não tem ideia. Achei a pessoa da minha vida. E liga e gasta tempo com a outra, porque a outra vai invejar, porque a outra está passando uma discórdia com o namorado, com o noivo. Estou com inveja de você. Olha como a ilusão promove isso nas pessoas. Não é assim? Então as pessoas ficam fartas de dizer assim, nossa, você está bem, você conheceu uma pessoa interessante? Nem vou falar. Não é assim que acontece? E se ilude. E acha que é dependente daquilo. E vive aquilo. Todos os dias. Meu Deus. Fica afoita. Aquilo corrói o coração. Não corrói? Esquece do evangelho, não lê mais evangelho, fica ali focado, anorexia, fica até emagrecendo. Mas não posso emagrecer tanto. Ilusões. Que você compartilhe o erro com o outro, mas não é o seu erro. Não deposite toda a sua confiabilidade no outro, porque o outro não é capaz de resolver os seus problemas. Por isso que é uma grande ilusão. Quando você cai de cabeça, essa pessoa é importante. Não é essa pessoa, é relacionamento. Você não vai falar só, você falou só de duas pessoas, tá certo, não é para mim isso. Relacionamentos, relacionamentos, ilusões que o homem provoca para si mesmo. E acredita nas histórias, não acredita? Cada um já passou aqui. Estou contando de vocês, suas bobas. Só para relaxar. Vamos relaxar um pouquinho, que vocês estão muito tensos. Não é? Cada um já viveu isso porque se entregou, amou desesperadamente. Pessoa fantástica. E depois passou algumas semanas. Meses, vamos dar mais crédito, né? Mais crédito, meses. E depois liga para a amiga, não era aquilo que eu esperava. Não era tudo aquilo, você não tem ideia. A pessoa acorda de mau humor, que já levou para casa, coisa assim. Hoje está muito, né? Desregrado, já leva. Você não sabe, levanta de mau humor todo dia. Você não tem ideia. Contando para outra, não tem mais inveja. Acabou a inveja. Aquele invejoso acabou, aquela invejosa acabou.
Porque não tem, as pessoas ainda falam inveja branca, não existe isso. Não existe. Dá licença, eu vou abrir um parênteses aqui, depois vou entrar em Jesus. Só estou ali amenizando. Inveja branca, você já ouviu isso? Estou com uma invejinha. Uma invejazinha de você. Nossa, você comprou esse óculos aonde? Nossa, esse brinco maravilhoso. Uma invejinha simples. Mas já depositou uma energia doente, é invejoso, é invejosa. Acabou? Não é assim? Invejinha branca. Nossa, onde você comprou essa calça? Não tinha uma melhor? Não sabe o que quer. É as ilusões da vida. As pessoas vivem nas ilusões. Não permeiam Cristo, Deus, ali, no momento. Mas gosta do fudicar. Fica ali. Você não tem ideia o que ela me fez. É melhor ela sair da minha vida. É melhor ele sair da minha vida. Coisas do tipo, as ilusões, mas você não estava ali na sua paixão doentia. Não estava. De relacionamentos, não é 2, 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas. É relacionamentos. Então entenda que você não precisa se iludir tanto. Seja melhor, coloque o Evangelho na sua vida. Quanto tempo demorou para você colocar o Evangelho na sua vida, meu irmão? Você sempre fala, não vou perder a palestra do irmão Paulo, vou ter que estar lá. Mas assim, eu preciso colocar o Evangelho na vida, não as ilusões. Eu preciso passar por aquilo porque eu sou merecedora, mas não entrar em crise. Porque as pessoas passam, mas entram em crise. Hoje o que tem mais no mundo, no planeta, são pessoas em crise. Não sei do que, mas em crise. Ele arrumou uma ilusão para ter crise. Então a minha ilusão, mas eu imaginava aquela pessoa, o filho tinha que ser do jeito que eu queria. Mas quem é você para isso? Eu gerei, e daí? É um espírito doente como você, que veio na Terra para descobrir os valores. Mas o homem quer que ele descubra os mesmos valores, que são valores errados. Ou não? Não é? Não tem pessoas que dizem assim, eu fiz e tem que ser daquele jeito. Eu criei meu filho daquele jeito e ele tem que ser ótimo. Minha filha tem que ser ótima. Tem que ser a melhor pessoa do mundo. Não é. É? Não é. Porque as descobertas, as escolhas são individuais. Entendam isso como o irmão estava aqui no início. São espíritos reencarnantes que não caiam nas ilusões dos pais. Você tem que ganhar muito dinheiro. Você tem que ser médico. Você tem que ser engenheiro. Você não tem que ser faxineiro. Você não tem que ser gari. Você tem que ter essas profissões. Você tem que ser arquiteto. Ou jogador de futebol. Ou cantar para ganhar muito dinheiro, para sustentar nossa família. As ilusões. E Deus nessa, onde Ele está? Longe. Deixou Deus longe. Deixou Jesus longe. Porque não quer servir. Não quer amar. E se distancia. Fica uma lacuna entre Deus e você. Por isso que a doença, ela emerge no homem. Emerge. O homem antigo, problemático, ranzinza, esse volta para a Terra. E uma hora ele emerge, não emerge? Quantos ranzinzas tem por aí? Até jovens ranzinzas. Não precisa ser velhinho, tá bom? Obrigado, viu? Não é assim? Até jovens ranzinzas, antigos, que falam, por que eu tenho que ouvir isso? Tem que ouvir para aprender um dia. Porque um dia você vai morrer, vai entender que não é pior do que a Terra. Ou melhor, depende única e exclusivamente de você. Não é de mais ninguém, é de você. E você pode ser o condutor para o bem ou para o mal. Por isso ilusões. Não tem gente que fica aí gastando tempo. Mas eu acreditei. Não acredite. Porque você se iludiu antes. Você acreditou antes. Você foi iludido. Contou. Eu vou escrever aqui, depois vão te xingar. Não xingue não. Histórias. Vocês ouvem muitas histórias. E acham que são reais. Quantas histórias você ouviu dela? Quantas?
E vai ouvir tantas. Porque faz parte do homem contar histórias. Reais ou não. Quando são omitidas, quando mente, aí você está mentindo para Deus. Quando eu digo que a mente que mente para si mesmo é real. A mente que mente para si mesmo é real. Porque o homem está sendo inconsequente, ele está mentindo para ele mesmo. Ele coloca uma inverdade que não é verdade. E ele acha que está certo, por isso são as ilusões. Quero comprar um carro magnífico, mas não tem dinheiro. Se divide. Não é uma ilusão? Pode se endividar, depois você paga, você está trabalhando. Aí tem aquela ilusão, se você não paga, paga o pai paga. Não é assim? São as ilusões que o homem criou. É a mente que mente para si mesmo, porque gosta de mentir. E está desequilibrado. Aí os espíritos vão dizer, está obsedado. Não, você mentiu primeiro, os espíritos necessitados foram até vocês e ficou uma simbiose de doentes e doentes. Não é assim, minha irmã? Que Deus te abençoe. Então, o homem precisa se descobrir, não ficar omitindo o que é dele. Se ele continuar mentindo para ele, ele não vai se descobrir. Aí você vai me dizer assim para mim, eu não minto para mim. Tem certeza? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Quando você diz, eu não minto para mim, deixa essa pergunta depois para vocês refletirem. Eu não minto para mim. Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Se você não segue as leis divinas e não dá oportunidade para o outro seguir, põe-se no caminho. Eu vou deixar esse ponto aqui para vocês refletirem. O que você quer para você? Você veio aqui para se curar? Para quê? Você quer a sua cura? Para quê? Mas demanda você olhar para você para se curar. E para se curar você precisa se amar. Se não, se você nem se ama, como é que você vai se curar? Não falávamos da dor? Não falávamos? Que a dor é necessária para você ressurgir? Ah, irmão, mas eu não aguento mais de dor. Quantas vezes você já falou isso? Centenas! Ou não? Fala que sim. Fala, Bobi. Quantas vezes você falou isso? Estou cansado de viver. Não aguento mais. Eu não aguento mais passar isso. E Deus não pune aquele infeliz? Quantas vezes você já disse isso? Quando você diz, Deus não pune aquele infeliz, você é um infeliz. Você já está colocando algo negativo na sua vida e você vai se tornar infeliz. Por isso é depressivo. Aquele infeliz. Você não sabe o que ele falou. O problema é dele, não é seu. Para de ser ranzinza. Nossa, como o Espírito vem? Eu venho na casa. Você pega o metrô, trânsito, e vem falar que eu sou ranzinza. Quem não for, levanta a mão. Todo mundo ficou em silêncio. Eu acho que tem alguma coisa a mais. Então é ranzinza. Ou não? Quando você dá seus 5 minutos, você não é ranzinza? É mais que ranzinza, é chato. Aí, irmão, não fala isso na frente de todos. Tá bom, desculpa. Quando você se altera emocionalmente, você se desequilibra emocionalmente, você fala algumas besteiras. Tá errado? Qual a primeira opção, A ou B? As duas. Agora, como o Espírito pode dizer isso? O Evangelho te diz isso, porque ele fala da paciência no capítulo 9. Se você não tem paciência, quem vai ter? Se você não tem paciência com o outro, quem vai ter? Deus tem. E você com o outro? Quando é que você vai se curar da sua enfermidade, que você repete ela constantemente? Quando?
Quando é que você vai despertar? Essa é a minha pergunta. Quando? Please. Quando? Não sei, irmão. Estou pensando aqui. Eu sei que você está pensando. Mas as pessoas deveriam de entender isso. Coloca o cordão aí. Um tapete vermelho para o outro entrar. Eu quero um estrelato, irmão. Eu quero ganhar o poder. Não são as ilusões do poder? Agora, você já analisou aquele que está no poder, ou que tem muito dinheiro? Como é que ele está? Já pensou isso? Será que a sua dificuldade do dia a dia é solucionada rapidamente com o dinheiro do outro? Ou a sua melhora? Que ilusão que eu carrego até os dias de hoje? Quais são elas? Pensem nisso. O que você projetou na sua vida para melhorar o próximo? E conjuntamente você. Não as suas reclamações. Quero ganhar isso, quero ganhar aquilo, quero ganhar isso. E fugindo do seu compromisso com Deus. Ah, meu irmão, mas você não sabe dos meus problemas. Até sei. Agora quem vai resolvê-los é a sua oração. Nós vamos ajudar. Mas depende de quem? Fala que é de você. É isso. Tem uma passagem bíblica em João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isto, assoprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso foi Jesus. João comungou. Eu vou falar um pouquinho dos apóstolos hoje, já que vocês estão todos fugaz, tranquilos, não estão dormindo, já tomaram remédio. Recebei o Espírito Santo. Jesus, após o Calvário, retornou. Você imagine Jesus retornar do Calvário? O Calvário foi crucificado. Quantos que você crucifica por dia? Não, são... Então, quantos que o homem crucifica por dia? Mas tá bom, vamos voltar aqui à essência. Quantos? 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 E quantos? Quantos você fala do outro? Quantos você crucifica o outro? Quantas e quantas vezes? Vamos voltar. Ele recebeu o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Jesus veio do Calvário, do seu sofrimento, renasceu, ressurgiu, apareceu aos apóstolos. E ele disse essa frase: abre a porta. Abre a sua porta. E Jesus, nos seus dons divinos, podia imediatamente solucionar o problema de todos. Os seus deletos seguidores. Não podia? Disse assim: pegue um pouco do meu dom e faça igual. Você não gostaria de fazer isso? Claro. Eu, como apóstolo, na minha inexperiência, dizia assim: eu preciso mudar. Aí Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Abra sua porta íntima. Ele não mudou os aprendizes. Ele podia fazer isso e mudá-los, não podia? Não podia ou não? Imediatamente ele podia mudar a todos, os seus apóstolos, os seus seguidores. Mas cada seguidor tinha suas infelicidades. Cada seguidor tinha suas dificuldades emocionais. Cada seguidor tinha dificuldade de amar. Como é que eu vou te mudar se você não deseja? Os aprendizes estavam ali para ouvi-lo e ver a experiência do Cristo. Agora, você faz uma analogia que o Cristo foi crucificado? Já fez essa analogia? Já se colocou no lugar dele? Então ele veio com toda uma experiência para dizer: mude. Mas não era a hora. Então o homem
Para abrir essa porta antiquíssima, precisa da dor novamente. Senão não abre a porta. Das dificuldades infelizes que carrega em milênios. Em milênios ele carrega isso. O ser humano. E o Cristo disse aos apóstolos, que eram seguidores: haja visto que Tomé teve que ver para crer. Pedro teve que perdoar, não uma, mas centenas de vezes. Mateus diz isso, para mudar. Agora, será que Mateus escreveu naquele momento que Jesus esteve lá? Hein, minha irmã? Fala que não. Por que não? Porque ele teve que ver os exemplos do Cristo, praticá-los, para escrevê-los. Agora, quando é que você pratica os exemplos do Cristo? Quando que você sai do sarcófago, daquela coisa antiga que você carrega milenarmente, para servir. Não é para dar simplesmente o pão material, é o pão espiritual. Quantas vezes você sai do seu catre para servir ao seu próximo? Então Jesus disse: abra a porta do coração. Mas para abrir a porta do coração você precisa amar. E quantos séculos demorou para o homem amar? Jesus não veio falar de Moisés, ele veio falar do amor. E muitos fariseus o criticavam, e os apóstolos também. Os fariseus eram doutores da lei, mas para a crítica, para dizer: o que você veio fazer na terra, ó Cristo? Quantas vezes você já questionou as pessoas para dizer: o que você veio fazer na terra? Quantas vezes? E se perdeu nas divagações das ilusões. De novo. De novo. Ilusões que não levam a nada. Ele disse: abra a porta. Abre a porta para o amor. Quantos que estão aqui que amam realmente? Não um amor sufocante. Não um amor possessivo. Isso não é amor. Isso é doença. Isso é doença. Doença precisa desapegar. O homem precisa desapegar-se dos sentimentos, das emoções. Ou não? Ah, irmão, mas eu não entendo sentimento. O que é sentimento? É amor. O que é emoção? O que você sente diariamente? O que você pode conviver com pessoas? Emoções. Emoções. Quando é que você tem uma emoção verdadeira? Quando que você ama verdadeiramente? Isso ele falou aos apóstolos. Será que eu preciso ver o doente para poder amar? Será que eu preciso ver o enfermo para poder amar? Ou será que eu tenho que tirar o meu orgulho, as minhas vaidades, as minhas intemperanças para amar? Qual que eu tenho que fazer? Tirar os orgulhos, as vaidades. Tem uma relação que eu disse numa das palestras. Para você perder o medo, você precisa se arrepender. Quando é que o homem se arrepende? Hoje a palestra é bem a reflexão, para vocês pensarem. Não dá para tudo mastigadinho. Né? Vocês precisam pensar um pouquinho, neurologicamente, precisam motivar isso. Agora, para você perder o medo que você tem da vida, que alguém diz que você tem que ter medo, você precisa se arrepender dos seus erros. Quantas vezes você faz isso? Se arrepender para perder o medo. Quantas vezes você já se arrependeu para perder o medo? Quantas? Pode falar. Não sei. Quantas vezes o homem cai em si para perder o medo? Há irmãos que levantam com medo. Será que eu vou perder o meu emprego?
Quantas vezes você já disse isso? É um medo. Quantas vezes você disse, estou com raiva? Porque o homem tem que entender, todos os que estão aqui têm raiva, ou não? Todos têm medo, ou não? Quando foi fazer a cirurgia, você não estava cheio de medo? Ela estava cheia de medo? Eu não acreditei no Pai, ou não? Então assim, eu necessito desapegar-se. Para eu desapegar, eu preciso ser menos egoísta. E não é desapegar dos valores materiais, dos bens celulares. É desapegar. Às vezes as pessoas convivem com as outras, querem que as outras façam o mesmo que elas desejariam. Quando é que eu vou me desapegar da minha doença milenar? Quando? Eu quero que você faça do meu jeito. Mas que jeito que é o seu? Aí você dizer, mas eu não vou ensinar meus filhos. Como é que você está ensinando os seus filhos? Apegado? Tem que ser do meu jeito? Do jeito que eu quero? É um jeito egoísta. Não é? Eu tenho que amar do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, é um jeito egoísta. Imagine voltar para a pátria espiritual amando errado. Você imaginou isso, minha irmã? Voltar para a pátria espiritual amando errado. Como é que você vai chegar lá? Ah, irmão, mas hoje não é o dia de psicografia? Quantos que vêm procurar uma palavra? Dizer, ela está lá, ela está bem. Mas quanto tempo demorou para ela estar bem? Ah, está amando. Que bom. Quanto tempo demorou para estar bem? Nós falávamos de uma relação. Todos já leram o Nosso Lar aqui? Todos? A grande maioria? Grande maioria? Então vamos pensar assim. 8 anos do André Luiz no plano espiritual. Não foi isso? 8 anos no umbral. Não é isso? 8 anos no umbral. A maioria já leu, não é isso? 8 anos para vocês é nada, não é? 8 anos passa rápido, não passa? Não passa? 8 anos não passa rápido? Passa. Mas que seja, não vamos entrar numa discussão aí, 8 anos passa rápido. Não passa? Vamos dizer isso. Então muita gente diz assim, ó, André Luiz, isso é fácil. 8 anos lá e já começou a escrever, Peraí. Vamos fazer uma reflexão. Já que hoje a gente está falando das reflexões, precisa melhorar, hein? As reflexões. Feche os olhos. Vamos fechar os olhos por alguns segundos. Feche os olhos. Deixemos. Podem abrir. Agora, nesse fechar os olhos, foram questões de segundos. Para onde eu fui? Para o inimaginável. Ou fiquei aqui. Então vamos dizer assim, você morreu hoje. Não, ela morreu. Não, ele. Melhor assim, ela. Você ao ponto fala, vou morrer. Vai morrer um dia. Que alguém morreu aqui. Não, vou dizer que apontou. Será que agora é um prenúncio? Vai morrer. Eu vi na palestra do irmão Paulo um prenúncio que eu vou morrer. Ele apontou para mim. Vai ser nesses dias. Se preparem. Meus irmãos e irmãs, vamos dizer assim, você fechou os olhos, foi no inconsciente, em alguns segundos. Imagine você morrendo fisicamente. Isso foi em segundos. Não foi minutos e nem horas. Você ficou com os olhos fechados? Segundos. Imagine você, o seu corpo indo embora. Para onde ele vai? Para onde mesmo? Para onde vai o seu corpo? Para onde vai?
Volta na natureza. Volta na natureza. Seu corpo vai pro caixão daqui a pouco. Seu espírito que interagiu, você fechou os olhos, para onde você vai? É isso que eu queria que vocês pensassem. Não fiquem em ilusões de ganhos irreais ou reais. Ame, não exacerbadamente, mas ame onde está o seu alcance. Tire as suas quimeras e jogue fora. Não fique nessas ilusões. É a mesma coisa, você fechou os olhos, feche-se em casa. Antes do Evangelho, para onde você foi? Isso são segundos. E 8 anos, volta no André Luiz, 8 anos que para nós representam 80 anos, ou mais, no subconsciente. É o que você fez aqui, você fechou os olhos e você foi para algum lugar. Algum momento você interagiu. Agora, depois da morte do corpo físico, para onde você vai? Como vai ser essa jornada? Você vai continuar nas ilusões? Você vai continuar nos apegos? Assim, eu não levo nada. Mas você vai continuar nos apegos? Nas doenças que você mesmo criou? Pense nisso. Está lá no Evangelho. Reencarnação e encarnação. É que o homem não atenta, por isso que o Eduardo estava dizendo, é um espírito e é ele. Não, é um espírito. Que eu cuido de pessoas enfermas como vocês. Que fizeram essa analogia ou não. A vida foi tão rápida que não deu tempo de fazer. A morte ceivou o meu corpo e para onde eu fui? E o que eu fiz? Aí depois, o início da nossa conversa, diz assim, o que eu fiz? Muitos irmãos no plano espiritual dizem assim, por que a dor continua comigo? O que eu deixei de fazer? Por isso, repensar quais são os objetivos na Terra. Quais são os objetivos que eu tenho? Não é só as coisinhas, é muito pouco. Feche os olhos, faça essa anamnese. Para onde eu vou? A vida é transitória, é muito pouca aos olhos de Deus. Como é que eu vou curar se você não deixa ser curado? Como é que eu vou curar você da sua enfermidade se você não permite? Se depois eu erro o caminho de novo. Independente, está aqui. Vou errar de novo? Vou ser tentado, não preciso errar de novo. Então, imaginemos 80 anos no umbral, no lamaçal, onde nós recolhemos muita gente, que não eram 8 anos, se tornaram 80, que pode se tornar 100, e o homem não fez muita coisa. Então, essa mudança que nós falávamos sobre as ilusões e sobre o desapego. As pessoas vivem o apego a bens, a relacionamentos. Bens é transitório, relacionamentos também são transitórios. O que te deu de valor um relacionamento? Só me deu ódio, então tira o ódio. O que te deu aquele relacionamento? Me deu raiva, tira a raiva. Mas o que você aprendeu nos relacionamentos com pessoas na vida? Desapegue. Senão você vai continuar na sua enfermidade, nas suas ilusões. E aí vai virar para mim e dizer assim, eu estou carente. Do quê? De ilusões. Porque ilusões cobre a sua enfermidade. É nas ilusões que eu tiro os meus problemas. E ele não existe. Ele existe. Ele continua ali. Por isso que eu estou iludido pelas questões da vida. De relacionamentos,
da matéria, dos meus sonhos. Tem gente perguntando, mas irmão, não posso ter sonhos? Deve. Tem gente que me perguntou, mas não posso ter sonho? Deve. Mas materialize em Deus. Não um sonho irreal. Sonho irreal, você continua doente. Por isso que pinta o cabelo de vermelho. Assim, dou uma coisa assim, mudar a minha vida. Pinta o cabelo de vermelho. De azul, amarelo. Não tem os verdes hoje? Não sei, né? Mas tá bom. Vamos voltar aqui. É só para vocês darem os desapegos. As pessoas não têm ideia dos desapegos. Por isso que somem do Evangelho de Jesus. Ah, mas eu canso de ler o Evangelho. Se você está cansado é porque você não entendeu o Evangelho. Não entendeu Deus na sua vida. Não entendeu Jesus na sua vida. Por isso que você está cansado. Por isso que você está depressivo. Por isso que você está doente. Por isso que ainda você vive as ilusões de alguém te amar. De alguém te ajudar. Quem tem que se ajudar? Você mesmo. Eu vou te ajudar, mas você precisa permitir. Se você deixar, se você viver só as ilusões, até dentro das religiões, viver ilusões nas religiões. Já fiz um monte de coisas no centro que você deve. Já fiz um monte de caridade. Não se faz caridade. Caridade tem que fluir do coração. Não tem? O Chico não saía fazendo caridade. Ele falava em caridade. Ele doava caridade. Ele doava amor. Diferente. Muito diferente. Então, para você se reconhecer, não dá para ficar nas ilusões. Das ilusões. Isso aqui. Senão o homem realmente não desapega das coisas que ele mesmo criou para ele. Os problemas quem criou foi ele mesmo. Porque a pessoa tinha que ser do jeito dele e não foi. A pessoa tinha que ser da forma que ele queria. Não foi, é uma ilusão. São espíritos distintos. Eu vim na Terra para me redescobrir. Desapegue. Quando nós falamos desapegue ao passado. Não viva um passado doente. No passado já existem outras vidas. Vai viver mais 10, é mais doença. Né? É mais doença. Se o homem não abrir a porta que ele carrega com ele há séculos, ele vai continuar doente. Ah, mas meu namorado, isso é muito pouco. Ah, mas meu casamento é muito pouco. Se você não se resolveu com você, você vai continuar nas mesmas mentalizações e continua doente. Não desapeguei. Não desapegou. Ah, é culpa dos espíritos. Não me desapeguei. Quando é que o homem vai desapegar? Quando? Quando que o homem desapega? Pegue lá. Desapega, acorde. Quando que o homem vai desapegar? Tome lá. Quando que o homem vai desapegar? A posse. Você tem direito a alguém? Tem? Alguém tem direito sobre alguém? Todo mundo diz aqui que não. E por que emerge isso nas pessoas? Você tem o direito de posse de alguém? E por que você fica doente pelo outro? Porque é posse? Ah, mas é meu filho. E daí? É posse? É posse. Ele não é seu. Ele é um espírito que veio ali para conviver com você e não ser doente. Nossa, fúnebre, vou embora. Está muito fúnebre hoje. Eu não vou dar mais palestra assim. Vou falar de outros temas. É porque vocês estão indo nos confins de vocês mesmos, para entenderem vocês mesmos até onde vocês criaram as ilusões e o desapego delas. Não é assim? No começo da vida, o pai disse isso: faz isso, vai estudar, vai ganhar isso, vai ser isso. Não falou assim?
Faz isso para você ser melhor. Aí depois você amadurece, casou-se ou não casou-se, ou teve filhos ou não teve, ou teve relacionamentos, isso. Chega lá na frente e fala, puxa vida, por que eu fiz todas essas besteiras? Minhas ilusões, que não foram sonhos. Sonhos são diferentes de ilusões. Sonhos têm que ser materializados, mas não para ficar doente. Entendeu, meu irmão? Por isso que precisa pôr o Evangelho na vida. Não é o fenômeno espiritual, é o Evangelho. O fenômeno é transitório. Esse corpinho vai embora, esse corpinho. O que você vai na sua essência? Não dá para brincar com isso. É essência. O que você vai levar daqui? Por isso que quando vocês forem fazer o Evangelho em vossas casas, fechem os olhos, mentalize, olhe o tempo e como será um dia. Como será a sua consciência sem o seu lar, sem o seu trabalho, sem os seus relacionamentos. Como é que vai ser? Não crie mais ilusões. Paixões são fictícias. Paixões são fictícias. São fictícias. Por isso são doenças. E o amor é uma coisa não doente. O amor ele tem que ser expelido gratuitamente. Não se paga pelo amor. E tem que ser uma coisa natural. Ah, mas eu sou assim. Mas pode mudar. Tem gente que fala assim, eu sou muito assim, sou muito duro, então vai sofrer. Continue com a sua dureza, continue com os seus sonhos vazios. Você vai continuar enfermo. Não é mesmo? Então acorda. Eu sei que você está acordando, então. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Eu vou embora, que está muito fúnebre. Acho que até eu vou morrer. Não é? Tá? Eu não vou fazer mais palestras. Na próxima vamos falar de alegria, tá bom? Vamos ver se vocês abrem um pouquinho o coração para Jesus, que é difícil, viu? Tem gente aqui que é duro. Ah, mas você não entende, irmão. Entendo. Por isso que depois vou receber eles, vocês vão dar mais trabalho. Porque chega no plano espiritual, quer resolver um monte de coisa, não vai resolver, não tem nada para assinar, não tem cartão, não tem cartório, não tem jurisprudência, não tem mais nada. Acabou! Acabou, acabou. E o que você levou da terra? Vamos por ele. Ai, irmão, não sei. Por isso que fica mal, não sei o que eu levei. Não sei o que eu fiz. Não sei o que eu vou fazer. Essas são as perguntas. Não sei. As pessoas hoje estão num ponto de interrogação. Não sei o que vai acontecer comigo. Por isso que eu diria, não para... É assim, para ter um exemplo figurativo. O que eu fui buscar hoje no centro? Eu vim ouvir a palestra do irmão. Ah, mas a palestra hoje não me agradou. Por que não te agradou? Você criou muitas ilusões. Porque você não consegue se desapegar. Por isso você não gostou. Por isso você não abre sua porta do coração para Jesus. Enquanto não abrir, você vai ser refratário e viver as suas doenças tão pequenas. Por isso tem muita gente que fala, ah, não gostei, não entendi direito. Será que vou sair melhor? Espero que sim. Menos doente. Elas gostam. Quando você sai das suas ilusões e você desapega. Agora, viver no passado, uma doença, uma enfermidade, você não tem luz. Você vai viver na escuridão. E vive... Por que as pessoas estão depressivas? Porque estão na escuridão e não querem melhorar-se. Ilusões. Tudo é fácil quando você desapega das suas ilusões. Eu criei... O que eu criei na minha mente? Um monte de coisa. Foram reais? Não. Desapegue. Essa é a resposta que você tinha que ter hoje. Acabou. E viva melhor. Se não conseguir, na próxima, daqui um mês, nós vamos falar de novo. Sem doenças. Ilusões porque você não abre a porta para Deus, para a sua melhora. No dia que você melhorar-se, você abriu a porta para Deus. Você recebe Ele todos os dias.
todos os dias você não cria desafeto, por isso que falamos uma situação aqui, assim, quantas vezes você tem raiva, quantas vezes você tem medo, e quantas vezes você não tem amor. Quantas vezes você tem raiva, quantas vezes você tem medo, e quantas vezes você não tem amor. O verdadeiro amor. Quantas vezes você deixa pessoas ao léu sem amor. Porque você se iludiu com as pessoas, não desapegou de uma coisa doentia que você tem apego, até os evangelhos. Tem que fazer tanto. Até as religiões, desapegue. Melhore você e o outro. O outro é o outro. Você não vai mudar. Você pode orientar, não mudar. Você pode orientar, não mudar. Quem muda é você, se você quiser. Se não quiser, colherás o fruto que semeou. Quem colhe amor, vai colher. Quem semeia amor, vai colher amor. Se não, vai ficar no apego. E o apego não te leva a nada. Tá bom, minhas irmãs? Que Deus abençoe. Chega. Eu hoje estou em estado fúnebre. Vou embora. Desapegue. 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 Senão vai continuar e vai ficar nas ilusões. Já tem uma grande ilusão. Desapegue. Tá bem? Senão não vai melhorar. Vai ter solução. No dia que é necessário, a solução virá. Espere lá. Acabou. Quando a gente tira a ilusão, a gente acaba vivendo o presente, e quando a gente desapega, você supera os vícios. Isso. É isso? Isso. E aí você coloca o que? Amor? Amor. Você abre a porta para o amor. Agora, você vai viver de ilusão? Acabou. Eu vou me desapegar. Quando eu me desapego do sentimento, aquela pessoa não me faz bem, não que eu vou maltratá-la, não vou ser egoísta, vou orar por ela, mas eu me desapeguei, vou viver o meu amor. Não amor doente, aí é doença. Doença não existe para o amor. Imagina o Cristo doente, que uma pessoa o recusou, que uma pessoa virou as costas para o Cristo e ele ficasse doente. E vocês são facilmente envolvidos na doença. Ouvi um não, já estou doente. Ouvi um não, já estou com dor no coração, já estou ansiosa, já estou tudo. Porque o coração quer explodir, é a ansiedade, é doença. Porque você não resolveu o desapego. Você não proporcionou o amor para você. Você não saiu da sua ilusão. Sonho é diferente de ilusão. Põe isso na cabeça. Tá bem? Que Deus abençoe. Ficou claro? Todos entenderam? Desapegue. Só desapegar. Ah, mas aquela pessoa... Desapegue. Vocês não vão desapegar. Desapegar a uns amores que não existem. Aí vocês vão levar para o plano espiritual, vão obsediar as pessoas na terra. Aí vocês voltam para ser infelizes de novo. E não vão ser felizes. Porque não vão conseguir trabalhar isso no coração. As coisas são simples. E o homem é complicado. Deus é simples. O homem é complexo. Ele é uma caixinha de surpresa. Ele sai daqui, ele ouviu um monte de coisa, entendi, não entendi, tem que desapegar, não sei, mas não tem apego a nada, não tem dinheiro, não tem isso, não tem emprego, não tem isso. Não é isso. É desapegar ao sentimento de posse, das coisas que não são reais. Não se iluda com coisas irreais. Agora, se está fazendo mal para o outro, desapegue. Mas você tem raiva do outro, tem ódio, desapegue. Isso demanda tempo, por isso falamos de André Luiz. Voltar, vocês fizeram uma anamnese, de fechar os olhos. Olha a inconsciência. Até quando vai ficar essa inconsciência? O homem está aí. É a inconsciência. Abra a porta. Abra o seu coração. O homem pode ouvir o culto, ouvir a palestra, o Zaqueu, a música de Zaqueu me envolveu. Sai daqui sem entender nada. Volta para casa vazio. Por isso esse ponto de interrogação.
volta no seu vazio, não lê o Evangelho, não fiz nada. E aí fica doente dentro de casa, se fechando no seu quarto íntimo. Não é no quarto íntimo, que são as depressões. Porque não desapegou. Não pertence mais, já foi. Os espíritos têm que evoluir. Mesmo os quadros que aqui vêm relatar uma condição, mas estão em outra etapa, em outro fator do mundo espiritual. São valores. Mas o homem é matéria, ele quer sentir. É como dissemos na última palestra. Quer apertar problema. Ele gosta do problema, ele fica apertando o problema o dia todo. E ele gosta, sai daquilo lá igual um bonequinho. Tem aqueles ursinhos? Gosta e fica lá, massageando o problema. Por que não sai dele? É mais fácil, né? Que Deus abençoe. Vamos embora. Prazer em revê-los. Voltem sempre. A casa está aberta. Minhas irmãs, meus irmãos, que Deus possa iluminá-los. Você vai chamar alguém? Vamos lá. Voz. A Creuza. Quem mais? Tá bom? É. Vai cantar? Vocês já ouviram a música da Caravana, né? Hoje não? Então cantem para nós. Pode cantar? Cadê o violão? O viola? A Caravana fala exatamente da nossa caravana. E vejo o tamanho disso. Não é uma coisa que vocês vivem muito... Não vou falar mais nada. Ninguém me deu atenção. Meus irmãos, essa questão aqui do desapego, depois na próxima mensagem nós vamos falar disso. O homem tem a possessividade do ter e ser. O homem quer ter e ser alguma coisa. Ter o quê e ser o quê? Pense nisso. Ter o quê e ser o quê? Ah, irmão, mas o Evangelho insere isso, bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5, ele fala sobre isso. Quer ter e ser alguma coisa, não seja nada e ter nada. Caravana é a música que eu faço parte. Você vai falar de mim? Vai falar meu nome. Tem coragem? Tem que ter. Ainda não acabou.